Pode tirar. Tira. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Convidar aos irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em um versículo. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Um versículo muito conhecido por todos, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Senhor, nesse momento, mais uma vez, venhamos a falar contigo, Senhor. Te louvamos e te engrandecemos por tudo. Neste momento, Senhor, venho a te pedir humildemente que usa-me, Senhor, neste lugar, não porque eu sou bom, não porque eu sou merecedor, mas porque nós precisamos, Senhor, pela tua graça e misericórdia. Venha continuar falando aqui, Senhor, e venha ser uma palavra abençoada para a glória do teu nome. Usa-me pela tua misericórdia, fala com a tua igreja. Quem estiver precisando aqui, Senhor, que venha ouvir uma palavra vindo de ti, porque eu mesmo não posso dar nada para a tua igreja, mas o Senhor é poderoso. Então é o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Primeiramente, desde já eu agradeço pela rica oportunidade. É sempre um grande privilégio, uma grande honra falar sobre Deus, falar sobre a sua palavra. E é uma das coisas que eu gosto de fazer, é junto com os irmãos, com a igreja, estudarmos sobre a palavra de Deus. E nós estamos aqui nesse encerramento de trimestre, falando sobre duas histórias que são lindas, duas histórias riquíssimas, duas histórias que nos traz conforto, que nos traz alegria, que é a história de Ruth e de Esther. Essas duas histórias que têm muitos ensinamentos riquíssimos para nos dar, que durante todo o trimestre nós estudamos, mas vamos aqui recapitular alguns desses ensinamentos. Claro que não vai dar para se aprofundar muito em tudo, mas só para relembrar também que nós já estudamos sobre essas duas histórias. Nós aprendemos muito com essas duas histórias. E a primeira coisa que nós aprendemos, já foi até falado aqui, é que o nosso Deus, Ele está no controle de tudo. Primeira coisa que nós percebemos quando nós lemos as histórias de Ruth e de Esther, é que o nosso Deus está no controle dos mínimos detalhes. O livro de Esther, por exemplo, ele não cita diretamente o nome de Deus, mas nós vemos em cada detalhezinho Deus com sua mão. E os próprias pessoas que estavam ali no livro, eles percebiam isso. Porque, por exemplo, Mardoqueu, quando ele falou com Esther para interceder por seu povo, ele disse: olha, Esther, se você não fizer nada, socorro virá de outro lugar. Ou seja, ele sabia que por trás da história tinha um Deus controlando tudo, e ele estava convicto que esse Deus ia de alguma forma ou não, ou de alguma forma ou de outra, dar livramento para o seu povo. Então esse é o Deus que está no controle da sua vida, da minha vida, sabe? Das nossas vidas. É o Deus de providência. Então, por isso que até eu escolhi esse versículo para começar. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é uma promessa de Deus. Eu tenho certeza que, se não todo mundo, mas quase todo mundo aqui tem algum problema, alguma coisa que está lhe afligindo, alguma coisa que está preocupando.
Mas o que eu entendo com esse versículo, que a nossa preocupação deve ser em amar a Deus. Porque se nós amarmos a Deus, podemos descansar que tudo vai cooperar para o nosso bem. Então nossa preocupação, nossas forças não deve ser principalmente que as coisas deem certo na nossa vida. Nossa maior energia deve ser em amar mais a Deus. Em agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Isso que é o que nós devemos concentrar todos os dias, matar o velho homem, nossos desejos carnais, nossos desejos maus, e fazer a vontade de Deus, porque fazendo assim, tudo vai ficar bem. Isso é verdade, Pai, aleluia. Deus é lindo, Deus é perfeito, Deus é justo. Outra coisa que nós vemos bastante nessas duas histórias é justamente a força de uma mulher cheia do Espírito Santo. Esses dois livros justamente que traz o nome de duas mulheres de Deus, Ruth e Esther. E o interessante é que elas mostraram uma grande força, mas não uma grande força no sentido assim de violência, mas sim uma força na sabedoria de saber como agir. Existe aí no mundo muitos movimentos que eles vêm contra princípios cristãos e muitas vezes querem dizer que a mulher tem que ser igual ao homem, mas a mulher ela tem uma força que é diferente do homem. Não que seja melhor nem pior. Homem e mulher são diferentes, mas eles são iguais em importância, iguais em valor. Mas Deus fez homem e mulher de formas diferentes. E a mulher que nós vemos aqui, no caso de Ruth e de Esther, imagine, por exemplo, se Esther fosse lá para o rei Assuero e falasse: eu exijo que o meu povo seja salvo. Como é que pode fazer isso? Decretar a morte de todo um povo? Será se iria acabar bem? Com certeza não iria acabar. Com certeza o rei Assuero iria se irritar mais ainda e o fim não seria bom. Mas como ela foi sábia, usou da sua sabedoria em favor do seu povo. Como a Bíblia fala, a mulher sábia edifica o seu lar e a tola destrói com a sua própria mão. E em tudo mais, não apenas dentro de casa, mas até fora de casa também. A força da mulher está na sabedoria de como agir, de como falar, como tratar. Porque se a mulher tentar ir, por exemplo, com a violência, ela não vai conseguir. Mas se ela souber ser uma mulher sábia, ela pode muito. Deus pode muito através de uma mulher sábia, que sabe como agir, que sabe agir de forma cuidadosa na hora certa. É uma mulher cheia do Espírito Santo, que essa sabedoria é um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E nós temos muitos ensinamentos. Nesta noite, eu vou focar mais no livro de Esther. Tem um livro de Ruth também que tem muitos ensinamentos preciosos, mas por questão de tempo também vamos tentar focar mais no livro de Esther. O livro de Esther, que todos nós sabemos, não vou contar em detalhe a história, porque acredito que todos nós já sabemos que existia uma rainha, Vasti, esposa do rei Assuero, que por desobediência ela foi deposta. Então o rei Assuero fez um grande concurso e a judia Esther foi a escolhida para ficar no lugar de Vasti. Isso aconteceu na época que os judeus estavam voltando para a terra prometida. Os judeus, Israel, por terem desobedecido a Deus, eles foram levados cativos para a Babilônia. Então, depois de 70 anos, eles começaram a retornar para Jerusalém. Porém, alguns judeus preferiram continuar em Babilônia.
Apesar de muitos judeus terem voltado para Jerusalém, muitos preferiram continuar em Babilônia. E lá estavam muitos judeus, justamente em Suzã, que era a capital da Pérsia, que tinha conquistado a Babilônia. E é nesse contexto que acontece a história de Esther. Foi ali, mais ou menos, no livro, entre o livro de Esdras e Neemias da Bíblia. No livro de Esdras, entre os capítulos de Esdras, acontece a história de Esther. Então estavam ali, em Babilônia, na Pérsia, muitos judeus que preferiram ficar lá. Por que será que esses judeus preferiram ficar lá? Porque eles não voltaram para Jerusalém junto com os outros. E a revista da Escola Dominical, ela até fala, muito provavelmente é porque ali eles já tinham alcançado uma estabilidade. Eles estavam ali tranquilos já na terra do cativeiro, já estavam ali tranquilos, estavam bem, afinal era um reino próspero, então estava tudo bem, eles estavam confortáveis ali. Mas o que nós aprendemos é que nós nunca podemos confiar na estabilidade deste mundo. Essa estabilidade do mundo, ela é enganosa. Eu não posso confiar no meu emprego. Eu não posso confiar na sociedade que eu estou vivendo. Porque pode agora estar tudo bem, mas amanhã a situação pode mudar. A minha confiança tem que estar apenas em Deus. Todas as outras coisas deste mundo são ilusórias. E foi isso que aconteceu com o povo judeu que estava lá. Eles achando que estavam tudo bem, até que vai vir algo que vai tirar a paz de todos os judeus. Apareceu alguém chamado Amã, que ele era uma pessoa, nós podemos dizer que ele era uma pessoa narcisista. O que é uma pessoa narcisista? Uma pessoa que ela quer estar em evidência, que ela quer ser admirada pelos outros, que ela quer estar em primeiro lugar, quer receber reverência dos outros. E ali estava Amã, com essas características. E hoje nós vemos muito isso na nossa atualidade. Uma coisa que eu acho incrível no livro de Esther é que ele é um livro muito atual. Como nós vamos ver aqui, as coisas que aconteceram no livro de Esther estão acontecendo até hoje. Hoje, as coisas que aconteceram no livro de Esther estão acontecendo, com outro nome, mas estão acontecendo. Então, Amã queria ser reconhecido por todo mundo, até que ele viu o primo de Esther, Mardoqueu. Ele ficou sabendo que Mardoqueu não se curvava para ele, pois existia um decreto do rei que dizia que todo mundo tinha que se curvar diante de Amã, que era o segundo no reinado, abaixo apenas do rei Assuero. Mas Mardoqueu, por ser judeu, ele não se dobrou diante de Amã, ele não se curvou perante Amã. E hoje, quantas vezes nós vimos em situações como essa, que nós temos um conflito entre o que a sociedade espera da gente e nossa fé em Deus, e nossa crença nos princípios cristãos. Hoje a sociedade tem bombardeado fortemente os nossos valores cristãos, e é com força. Nós temos que orar pelos nossos filhos, porque quando eles forem para a faculdade, a fé deles serão duramente testada. Situações como essa do Mardoqueu, eles vão passar situações parecidas. Talvez não ao ponto de morrerem fisicamente,
mas se eles não se dobrarem diante dos valores do mundo, eles serão muitas vezes humilhados na escola, na faculdade. Eles serão excluídos do meio. E isso, para um adolescente, um jovem, é algo muito doloroso. Você está em um lugar em que todo mundo te exclui porque você não se dobra aos princípios deles. É verdade. Nós temos que orar muito por isso. Existem muitas ideologias que hoje estão entranhadas nas escolas, entranhadas no meio. Nós já citamos até aqui ou citei agora há pouco, que é, eu falei sobre ele, que é o, por exemplo, existe muitos, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas o feminismo, machismo, ideologia de gênero e outras coisas tantos que tentam nos sufocar, mas nós temos que ser firmes nos nossos princípios cristãos. Então Mardoqueu, então Amã, que era narcisista, ele tinha um desejo de ser grande, de ser exaltado. Mas nós vemos na história de Esther que o exato contrário de Amã era Mardoqueu. Porque podemos observar que em nenhum momento Mardoqueu tentou atrair glória para si. E ele tinha motivos para poder alegar. Nós vemos quando Mardoqueu mandou avisar o rei de que ele seria, que havia um complô para assassinar o rei. Mardoqueu mandou avisar, o rei foi salvo, e o que Mardoqueu fez depois disso? Nada. Voltou para o lugar onde ele estava. Ele não exigiu nada. Ele não chegou e disse, mas eu salvei a vida do rei, eu mereço alguma coisa. Não. Ele fez aquilo simplesmente porque era o certo a se fazer. E depois ele voltou para o seu lugar. Isso é um sinal de humildade. Humildade de Mardoqueu. Tem um contraste entre a humildade de Mardoqueu com a arrogância de Amã. E o que é humildade? Humildade é a gente reconhecer quem nós somos. Todos nós somos pó e cinza. Não existe ninguém grande aqui. Grande somente Deus. Só a Ele a glória, só a Ele a honra. Todos nós estamos aqui para servir a Deus, para servi-lo. Nós não podemos, nós não temos condições de exigir nada de Deus. Nós não podemos falar e dizer, Deus, eu mereço ser abençoado, eu mereço que o Senhor... Não, você não merece. Na verdade, tudo que nós recebemos de Deus é pela graça. É porque Deus é bom e amoroso, mas nenhuma bênção que Deus nos dá é porque nós merecemos. E Mardoqueu entendia isso. Então, mesmo ele salvando a vida do rei, ele voltou para o seu lugar, ao contrário de Amã, que sempre queria mais, sempre queria mais. Então, por causa disso, Amã pretende matar todos os judeus. E ele não ficou apenas conformado em destruir a vida de Amã. Ele quis destruir todos os judeus, tão mal que ele era. E nós vemos, e isso vem aí, eu vejo claramente algo muito maligno por trás disso. Amã quis matar todos os judeus, mas como eu disse, essa história é uma história muito atual, porque não foi a única vez que o inimigo se levantou contra o povo de Deus para o exterminar. Na história da humanidade, várias vezes, várias pessoas se levantaram para aniquilar completamente o povo judeu. Tentaram mesmo, assim como Amã, na época de Esther, tentou destruir os judeus. Várias pessoas ao longo da história também tentaram isso, como foi o caso de Etíoco, no século II a.C., que ele, lá na Grécia, ele instituiu a adoração a Zeus. Mas como os judeus não adoravam outro Deus, não adoram outro Deus além de Jeová,
e eles não adoravam aos Zeus. Então ele quis exterminar todos os judeus. Não conseguiu. Mas outras vezes também, muitas vezes, mais recentemente, nós sabemos, na época da Segunda Guerra Mundial, em que o nazismo tentou aniquilar o povo judeu, não conseguiu, mas ainda matou milhões e milhões de judeus. E há um ódio maligno contra este povo. Ainda hoje. Existe hoje muitos grupos que querem eliminar os judeus da face da terra. Grupos terroristas. Por exemplo, nós vemos lá no Oriente Médio. E nesse momento eu quero deixar algo bem claro. Quando eu não estou falando dos palestinos, porque existe o povo palestino, que eles também são vítimas nessa guerra. Eles também estão sofrendo. É um povo sofrido que precisa da nossa oração e da nossa ajuda, se a gente puder. Mas existem grupos terroristas, que os irmãos sabem, que estão mandando nesses territórios palestinos, e os palestinos são vítimas desses grupos terroristas também, e eles declaram abertamente que eles querem acabar com Israel. Eles não é um problema, o problema não é de terra, o problema ali não é que eles querem um canto para eles. Não, eles querem eliminar Israel da face da terra. E eles declaram isso abertamente. No instituto deles, eles falam que o objetivo é destruir Israel. E isso é algo maligno, que nós precisamos orar pelo povo de Israel. Porque o povo de Israel, eles viraram a costa para Jesus. Quando Jesus veio, a Bíblia fala que Jesus veio para os seus, ou seja, Jesus veio para o povo de Israel, mas os seus não o receberam. Israel não recebeu Jesus, então a igreja recebeu Jesus, que somos nós. Porém, Israel ainda é um povo escolhido por Deus, e Deus ainda tem um plano com Israel. Como nós estamos aqui num estudo, vou pedir para os irmãos abrirem aí no livro de Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 25. Romanos 11, 25. A partir do 25. A Bíblia fala assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento que veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo o Israel será salvo. Como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu os tirar de seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ou seja, os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Israel ainda é um povo escolhido por Deus, e Deus ainda tem um plano com o povo de Israel. Então, esse antissemitismo velado e muitas vezes descarado que há contra o povo de Israel, ele tem procedência maligna. Precisamos orar pelo povo de Israel. A Bíblia fala isso: orai pela paz em Israel. E podemos observar que todo genocídio físico, ele começa com um genocídio cultural. Por exemplo, no caso da Segunda Guerra Mundial, os nazistas não começaram da noite para o dia matando os judeus. Eles não chegaram: a partir de hoje vamos pegar os judeus e lançar nas câmeras de gás. Não.
começou com algo que foi aos poucos. Primeiro eles tiravam a humanidade dos judeus, diziam isso não são pessoas, isso são animais, esses merecem ser desprezo, começou a privá-los de algumas coisas, de alguns direitos. Foi ao pouco, primeiro começou uma guerra cultural contra os judeus, para só depois, quando toda a sociedade via nos judeus como algo ruim, foi que finalmente veio o genocídio físico. Mas Deus sempre protege o seu povo, seja judeu, seja a sua igreja. Glória a Deus. Agora, depois que Amã convence o rei, meio que ilude o rei para assinar um decreto para a destruição dos povos de Israel, Mardoqueu avisa para Esther o que estava acontecendo. Primeiro, Mardoqueu estava muito triste. Esther mandou perguntar para Mardoqueu por que ele estava triste. Então ele mandou uma cópia do decreto para Esther, avisando o que estava acontecendo, que num determinado dia o rei tinha decretado que, na verdade, Amã, mas como se tivesse sido o rei, tinha decretado a morte de todos os judeus nas províncias do rei. E aqui nós vemos mais um conflito no coração agora de Esther, que nós vemos a sua força e sua coragem. Porque Esther, ninguém sabia que ela era judia. Só Mardoqueu sabia que ela era judia. Ela podia, ali na cabeça dela, pensar: aqui eu estou protegida. Aqui, se eu não falar nada, ninguém vai saber que eu sou judia. Ela poderia se acovardar, mas não. Esther, ela decidiu agir, decidiu ir até a presença do rei, mas isso ia poder custar a sua vida. Isso poderia custar a sua vida, porque se qualquer pessoa entrasse na presença do rei sem ser chamado, poderia morrer, a não ser que o rei estendesse o seu cetro para a pessoa e a pessoa tocasse a ponta do cetro. Mas ela preferiu fazer a coisa certa, deu mais valor ao que é certo do que a sua própria vida. Isso traz uma grande lição para nós, porque nós não estamos aqui neste mundo para sermos felizes. Nós temos que entender que nós não estamos neste mundo para viver bem aqui. O objetivo de nós estarmos aqui não é a nossa felicidade, não é a felicidade. É claro que Deus, Ele nos dá felicidade. Deus, Ele nos dá alegria. Um dos aspectos do fruto do Espírito é justamente a alegria. Mas esse não é o nosso motivo de estarmos aqui. Existe algo que se chama hedonismo, que é uma espécie de idolatria. Porque idolatria é qualquer coisa que você coloca no seu coração em primeiro lugar que não seja Deus. Qualquer coisa que estiver no seu coração no lugar de Deus vira idolatria. Idolatria não é apenas você adorar um pedaço de pau, um pedaço de madeira, um outro Deus. Não. Você pode idolatrar qualquer coisa. Um filho, um carro, um time de futebol. Você pode idolatrar também os prazeres dessa vida. Isso que é hedonismo, quando a gente coloca o nosso prazer em primeiro lugar, quando a gente coloca a nossa felicidade, nosso bem-estar em primeiro lugar. Isso é idolatria. Mas a Esther fez justamente o contrário. Ela colocou a sua proteção e o seu bem-estar em segundo lugar e disse: eu vou falar com o rei. Se é para morrer, que eu morra. Ela fala: morrendo morrerei. Ou seja, se é para morrer, que eu morra. O importante é fazer o que é certo. O importante é fazer o que Deus quer. O importante é fazer por Deus em primeiro lugar. Nós estamos aqui para servir a Deus e o próximo. Nós estamos aqui para ser servos, não para ser servido. Como está escrito lá em Marcos capítulo 10, 42.
Mais uma vez peço para os irmãos abrirem. No livro de Marcos 10:42. Mas Jesus, chamando-os para si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoriam, e os grandes usam as autoridades sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Nós estamos aqui para servir. Estamos aqui para sermos luz do mundo, sal da terra. Esse é o objetivo da nossa vida aqui na terra. E olha, irmãos, nós servimos a Deus e aos nossos próximos, ao nosso irmão. E muitas vezes nós não somos reconhecidos por isso. Mas nós estamos aqui não para sermos reconhecidos pelo homem. Deus, Ele está vendo tudo. Tudo que você faz, Deus está vendo. E aquilo que você faz em segredo, que ninguém vê, Deus está vendo e Ele vai te recompensar. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Por que é melhor dar do que receber? Porque quando você dá, você está acumulando tesouro no céu. Jesus disse que um copo de água que você der para alguém, não ficará sem recompensa. Um copo de água. Nada que você fizer em prol de outra pessoa, nada ficará sem recompensa. E pode ser que ninguém veja na terra, e pode ser que você nem receba seu galardão aqui na terra, mas você será um dia recompensado. Tudo que você faz para Deus, e aquilo que você faz para Deus e que ninguém vê, aí é que você será recompensado mesmo. Quando você trabalha e você sabe que ninguém vai chegar no seu ombro e dizer parabéns, você está de parabéns, ninguém vai te dar parabenizar, você será recompensado, vale a pena. Irmãos, muitas vezes nós vamos em congressos, festas, cultos, e Deus usa o pregador poderosamente. Deus fala com a gente e a gente sai abençoado e fala: nossa, como aquele irmão prega, que palavra abençoada, que homem de Deus, que cheio do Espírito Santo. Mas muitas vezes Deus usa poderosamente o pregador, não por causa do pregador. Às vezes é uma irmã aí que está orando pelo pregador. Alguém que está aí intercedendo: Senhor, usa o pregador, fala com a tua igreja, tira, Senhor, quebranta os corações. Ninguém nunca vai ficar sabendo dessa oração da irmã, mas foi por causa dela que Deus derramou o seu poder. Então, irmãos, ainda que ninguém veja o que você está fazendo para Deus, não desanime. Deus está vendo e Deus vai te recompensar. Deus vai te ver. Agora, continuando aqui, vamos acelerar um pouco. O pastor Antônio Gilberto, nos estudos bíblicos dele, ele falava: não existe grande pregador, existe grandes mensagens. Verdade. Acabou a boca de todo mundo. Não existe grandes pregadores, existem grandes mensagens. Verdade, grandes quem somente produz a Deus. mensagem é Deus, não é ele. É verdade. Então, vamos acelerar aqui um pouco. Esther decide criar coragem, fala com o rei. O rei fica tão encantado com a beleza de Esther que ele decide não entregar Esther à morte, mas deu livramento para ela. Então
Esther convida ele para um banquete e chama Amã. Amã, como era orgulhoso, achou que ele tinha sido convidado porque ele era muito querido por Esther. Então, nesse primeiro banquete que Esther fez, que ele chamou o rei e Amã volta para casa, tá? Ele sai do banquete todo inchado. Nossa, Esther só chamou o rei e a mim. Eu sou mesmo muito poderoso. Todo mundo se curva a mim, todo mundo faz a minha vontade. Eu sou maioral aqui. Quando ele de repente vê Mardoqueu, que a Bíblia fala que nem se mexeu quando ele passou. Agora, olha só, irmãos, que coisa. Amã tinha tudo. Amã era o segundo no maior reino que existia na época. E não faltava para ele riqueza. Ele tinha muitas pessoas o servindo. Mas ele perdeu a paz porque tinha uma pessoa que não se curvava diante dele. Existiam milhares se curvando, mas por causa de um, ele perdeu a paz. E não foi qualquer angústia, ele ficou profundamente inquietado por causa disso. Nisso, eu entendo o seguinte, eu tiro uma lição para mim. Que nada neste mundo vai nos satisfazer. Se nós não tivermos Deus, nada neste mundo vai nos satisfazer. Nós podemos ter tudo, como muitas pessoas hoje têm tudo desse mundo. Tem fama, tem riqueza, tem um monte de gente que o idolatra, né? Tantos cantores, atletas aí que tem milhares de pessoas que lambem o chão que ele passa, tem dinheiro para fazer qualquer coisa, mas vive em uma insatisfação profunda, ao ponto de se acabarem em drogas, em vícios, em bebidas, e muitos morrem de overdose. Tem tudo, mas são insatisfeitos. Isso porque a satisfação só é possível em Deus. E o Salomão, ele falou isso, né? Salomão, ele diz: eu fiz tudo o que eu queria, tudo que o meu coração quis, eu dei para ele, e no final eu senti um vazio. Foi então quando Salomão percebeu que no final de tudo que ele viveu, ele disse: a conclusão é essa, fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus. Isso é a conclusão de tudo. Só Deus mesmo que vale a pena a nossa vida. Se a gente dedicar nossas energias para qualquer outra coisa, em primeiro lugar, se não for Deus, nós vamos viver insatisfeitos. Podemos ser a pessoa mais rica e poderosa do mundo. Sei que Deus, Ele deu livramento para o povo, o seu povo. E em uma situação que parecia ser impossível. Porque depois que a rainha Esther mostrou para o rei quem era Amã, o rei Assuero mandou enforcar Amã, mas ainda tinha um problema do decreto do rei. Porque o decreto, Amã estava morto, mas o decreto continuava lá e estava selado com o anel do rei. E a rainha Esther pediu para o rei revogar, mas o rei não podia revogar. Um decreto selado com o anel do rei, nem mesmo o rei poderia revogar. Isso aparentemente é uma situação sem solução, uma situação impossível. O que fazer agora? Quantas vezes eu acredito que os irmãos já devem ter passado por situações assim, que vocês olhavam ao redor de tudo e diziam: não tem solução. O que é que pode ser feito? Nada pode ser feito. Não tem solução. Eu já passei por situação assim na minha vida, que eu olhei para a situação e disse: não tem o que ser feito. Não tem. Eu não vejo de onde pode vir solução. Mas veio solução de onde eu menos esperava.
quando eu pensava que não tinha solução, de lugar que eu não esperava, veio solução. E esse é o nosso Deus. Ele sabe tirar solução de onde não existe. Existem muitos exemplos disso, e a história de Esther é um grande exemplo. O rei, ele não podia revogar o seu decreto, mas Deus deu sabedoria para Esther e Mardoqueu, para que outro decreto fosse feito, para que os judeus pudessem se defender naquele dia. Então, quem quisesse matar os judeus até poderiam ir, mas os judeus estavam preparados para se defender. E assim, Deus impediu que o desastre contra o seu povo fosse feito. Agora, quero, para finalizar, falar mais um... Tem muitas coisas ricas nessa história, mas quero falar mais uma coisa. Há um versículo bíblico que diz que quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Nós vemos isso na história de Esther. Amã, que se exaltou, ele foi humilhado. Ele teve que sair proclamando o reino, a cidade inteira, exaltando Mardoqueu, que tinha se humilhado. Mardoqueu se humilhou, Amã se exaltou, e por isso Deus humilhou Amã e exaltou Mardoqueu. Irmãos, seu valor não está no reconhecimento dos outros. Não tente ver, não dependa o seu sentimento de valor do reconhecimento dos outros. Seu valor tem que estar em Deus. Tem uma música do Armando Filho, que ele me toca muito. Uma música que quando ouço, isso me toca, que é aquela música Pai, que tem a letra, no segunda estrofe, que fala assim: Pai, o que é melhor tu dás, e mesmo assim, tão ansioso eu sei que sou. Pai, toda essa vida vai, pedi, e nada dei a ti, Senhor. Lembro de uma vez que tanto murmurei, porque me vi sem honras e valor. Mas ao cair em pranto, eu me lembrei da cruz. Foi lá que meu Jesus me deu real valor. Irmãos, se nós entendêssemos o valor da cruz, não existiria depressão neste mundo que nos atingiria. Se nós entendêssemos o valor da cruz, as tristezas deste mundo não teriam poder sobre nós. Nenhuma palavra de alguma criatura teria poder de nos atingir. Porque que equivale a palavra de uma criatura se comparada ao sangue do Criador? O Criador que derramou o sangue por mim. Esse é o meu valor, o sangue que Jesus derramou por mim. Essa foi a maior declaração de amor do meu valor. E isso é que nós devemos lembrar. É porque nós somos muito falhos, nós somos fracos e muitas vezes nós não conseguimos compreender o valor da cruz. Nós esquecemos do valor da cruz. Mas se nós entendermos, irmãos, nada neste mundo teria poder de nos afligir. Nada neste mundo teria poder de nos afligir. E agora eu devolvo a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Oh, grande Deus. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Aleluia.